para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa Projeto de Vidas. Sou o professor Will Soares e vamos ter uma aula de Ciências, sexto ano. Vamos falar sobre os órgãos dos sentidos, esses sensores naturais que nós temos em nosso corpo. Então, pega o seu caderno, vamos em frente. Certo pessoal, então vamos dar continuidade. Vamos falar agora, já destacamos o tema, mas sentidos é o principal. E é importante começar destacando aí o que a gente já conhece, né? Por exemplo, os órgãos dos sentidos, né? Vocês devem conhecer bem a questão da visão, olfato, tato, audição, pode ser chamada audição ou equilíbrio, né? E também a questão do paladar. Certo, então, falar de estímulos, sentidos, né? São pontos importantes que vão nos levar aos receptores sensoriais. Vou até destacar logo aqui para a gente começar. Vou botar um pouquinho maior, tá? Receptores sensoriais, né? Sensoriais, ótimo. Vamos destacar. Bem, nós captamos os estímulos ambientais por receptores sensoriais, como já havíamos destacados, mas são receptores sensoriais específicos, localizados em diversas partes do nosso corpo. Então imagina vários sensores. Você tem, por exemplo, quando você se aproxima de uma porta de elevador e ela estando aberta e ela vai fechar e você tenta passar, o que acontece? Ela não fecha. O que é isso? É um sensor. Só que o nosso corpo tem sensores naturais. Não são como esses sensores eletrônicos. Na verdade, o sensor eletrônico é uma espécie de semelhança com o sensor do ser humano. Então é uma cópia. Na verdade, alguém pode pensar que nós estamos copiando, mas não. Nós somos copiados. Essa é a questão. Então, os receptores, eles são formados por células especializadas. Então você tem aqui essa ideia logo principal. Então, são formados por células. Mas são qualquer células? Não, são células especializadas, como a gente já destacou. Especializadas em quê? Em captar estímulo. Então, você já observa aqui, coloca bem aqui, ó, células especializadas em captar, né? Ótimo, em captar estímulos, né? A gente já vem falando desde o início da aula, questão de estimulação. E quando você diz que as células, ou seja, esses receptores são formados por células que são especializadas em captar estímulos, a gente pode chamar de células sensitivas, ou seja, que vem de sensível, né? Deixa eu colocar aqui. Então, vou puxar daqui logo, tá? Aproveitar já a colocação. Células sensitivas. Bem, observem que em alguns locais
por exemplo, certos receptores se agrupam formando os órgãos dos sentidos. Então você já começa a observar que quando esse agrupamento de células especializadas, não é isso? Você já começa a ter uma colocação dessa informação do que você já conhece. Por exemplo, órgãos dos sentidos. Então você observa essa transição que vem desde receptores até os órgãos dos sentidos. Aí você já começa a relembrar quais são os órgãos dos sentidos. Ou seja, os órgãos dos sentidos, eles são formados por célula. Assim como a gente já sabe que essa junção, essa união de células aí com uma função específica vai formar aí os órgãos, né? A gente sabe que tem todo um processo de formação, mas o importante aqui é compreender que esses sentidos que eu vou copiar agora aqui. Por exemplo, quando você vê, né? Vou colocar aqui olhos, ou seja, você percebe algo, que você consegue destacar algo distante, perto, destacar uma cor, destacar um movimento. Então isso graças, né, a gente pode dar o crédito à questão sensitiva, a questão das células que tem aí uma função específica que formam, não é isso, os órgãos dos sentidos. Então, ao você observar, olhar, você vai estar verificando ou utilizando a questão sensorial. Por exemplo, também vamos falar aqui da questão do nariz, ou seja, quando você cheira, né? Então você vai até a cozinha na hora do almoço, do jantar ou do café e você sente aquele aroma, você sente aquele cheiro, né? Isso dá-se em função da questão das células que estão trabalhando especificamente para isso. Ou seja, você vai conseguir sentir o cheiro da cor, você vai conseguir sentir o cheiro do movimento. Não, observe, nós temos que separar, né? Separar essas informações. Então a gente recebe uma dada informação baseado na recepção, ou seja, o cheiro, né? Ele vai estar baseado exatamente na questão das células que são específicas para essa finalidade. Depois a gente, por exemplo, eu vou colocar aqui direto esses órgãos, por exemplo, a boca, né? Bem, quando você fala em boca, você pensa logo em gosto, salgado, azedo, doce. Então, esse sentido, esse sentir na boca, ele vai se dar aí pelo paladar. Então, você sentiu o gosto de um suco, por exemplo, um suco de morango, uma carne assada, um ovo frito, se tem mais sal, menos sal, o gosto de um feijão, o gosto de um bolo de chocolate. Então, ao você ingerir esses alimentos, você vai conseguir saborear em função dessa questão das células sensitivas, que estão captando esses estímulos, ou seja, estão captando estímulos específicos. Observem só, você vê, você consegue sentir o aroma e agora você consegue sentir o gosto. Isso é bem interessante. Ou seja, isso é mostrar que nós estamos repleto de sensores, né? Sensores que vão nos ajudar a viver melhor, sensores que vão nos ajudar a ter uma diferenciabilidade, certo? E agora, você já consegue observar, você já consegue sentir o aroma, já consegue sentir o gosto, e se de repente este alimento ele cai, por exemplo, ou seja, cai uma colher no chão com o alimento, então qual a célula específica, ou seja, qual o órgão que vai conseguir captar este
este movimento, esta nova ocorrência, ou seja, as orelhas, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Então, as orelhas, né? Nós temos duas orelhas. Eu estou falando aqui diretamente do um órgão mais próximo, só para a gente ter uma ideia nessa aproximação, mas você observa que pelas orelhas, ou seja, a entrada principal, você vai conseguir escutar, você vai conseguir diferenciar sons, você vai conseguir observar um barulho próximo de um barulho distante. Isso requer um treino, né? Você não já nasce ali com essa apuração. Isso com o tempo você vai apurando a questão de distância, se aquele barulho que ocorreu ele está bem próximo de você, se ele está bem distante. Então, estes órgãos que já falamos, este penúltimo órgão, ele vai te dar a ideia de barulho. Ou seja, você tem um sensor em você, ou seja, essas células específicas, que vão conseguir te dizer se algo é grave, é agudo, se algo está alto, está baixo, ou se algo está perto, está distante, a partir não só mais da visão, mas você consegue, por exemplo, fechar os olhos e observar, quando eu falo observar, no sentido de escutar, certo? E você vai ter também um outro órgão, né? Bem gigante. Por que gigante, professor? Vou já explicar por que gigante. A pele, a nossa pele é gigante, né? Então, você, a partir da pele, você vai conseguir tocar ou ser tocado, ou seja, você vai conseguir encostar em algo, para você não bater na porta, mas eu estou vendo, mas você consegue sentir quando algo está próximo. Então a sua pele é um sensor, ou seja, é o maior sensor do corpo humano, que vai ser aí a questão do tato, né? Ou seja, se você vai passando próximo a uma porta e você encosta o braço, você já sabe que algo está diferente ali. Você não precisou ver, você não precisou sentir, não é isso? No sentido de paladar que eu estou falando, mas a pele também vai te dar essa sensação, certo? Então, observem que nós temos que destacar, gravar estes 5 órgãos aqui, ou seja, melhor dizendo, 5 sensores, né, pessoal? Esses 5 sensores aí que são muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa convivência em sociedade, para a nossa adaptação. Você fala, mas quem não tem algum deles, ou quem não tem nenhum deles? Bem, nós temos, claro que existem pessoas que têm uma certa redução, uma deficiência em 1 ou 2 ou 3 desses órgãos, né, que vão dificultar a convivência. Essas pessoas, elas se adaptam. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem que estar preparado, né, para ter essa compreensão e entender que a vida é importante. Ou seja, o sensor ele vai dar só uma informação, mas o que está acima disso? A nossa vida, a vida das pessoas. Então, ter uma redução em um desses sentidos, a pessoa não vê, a pessoa não ouve, por exemplo, que são os dois principais órgãos aí do sentido que podem ter eu disse principal, observe só, principal, que podem ter essa ausência, essa falta, mas nós, com ou sem esses órgãos, né, com ou sem esses sensores, as pessoas vão se adaptando. E os seres humanos, eles têm que estar ali preparados para ajudar. Seja você, seja outra pessoa que esteja nessa condição. Tá? Tudo bem?
Então, a ideia de que nós temos 5, observem só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olhos, nariz, boca, orelhas, pele, eu já associei aqui os sentidos, né? Você já consegue, por exemplo, falar em olho, você já consegue pensar visão. Falar em orelha, você já consegue pensar em audição. Falar em nariz, você já consegue pensar em olfato. Falar em boca, a gente pensa em paladar. Falar em pele, a gente vai pensar em tato, em tocar. Certo? Então, essa ideia de que nós temos 5 formas básicas, observem só, 5 formas básicas de perceber o mundo, né? Ou seja, esses 5 sentidos aqui, visão, olfato, paladar ou gustação, audição e tato, que a gente finaliza com a questão da pele, que eu falei que é o maior órgão, né? Observem só. Data do século 4 antes de Cristo. Vamos só botar aqui uma data aqui, botar aqui 4 AC. Então, a ideia desses órgãos, né, desses sentidos, não vem de hoje, vem de 4 séculos aí antes de Cristo. Certo? E por quem foi sugerida essa ideia? Ou seja, será que as pessoas já nasceram pensando, eu tenho uma visão, eu tenho uma audição? Não, não foi bem assim. E o que a gente tem de histórico, ou seja, de informação, é que um filósofo que a gente já falou ele em uma outra aula, exatamente esse rapaz aqui, o Aristóteles. O Aristóteles, aí do século 4, mais ou menos, antes de Cristo, veio com essa ideia. Então, essa ideia permanece, não é isso? Ou seja, ela permanece até hoje, aos dias atuais. Então você pega aí, nós formos contar 4 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, está algo em torno aí de 2.400 anos. Exatamente. Então a gente tem a ideia disso, nós temos aí aproximadamente 2.400 anos. Eu estou fechando aqui uma data, uma quantidade. Mas foi 2.401, foi 2.398. Bem, a gente está fechando aqui uma data, então esta ideia ela é bem antiga. Nós temos aí aproximadamente aí 2 milênios, né? 2 milênios de entendimento, de busca por esse conhecimento, ou seja, essa inquietude, essa necessidade de tentar compreender a questão dos sentidos. Então, o importante no momento é a gente compreender que a captação dos estímulos, ou seja, eu captar algo externo, parte de sensores. Quem são esses sensores? São células sensitivas. Ou seja, essas células especializadas em captar. Então observa que nós temos células sensoriais. Eu vou chamar de células sensitivas. De quando é que vem essa ideia? Essa ideia vem de muito distante mesmo. Ou seja, 2.400 anos mais ou menos, já se falava disso. Isso é o que a gente tem de histórico no momento. Mas será que não teve alguém bem antes que falou? É provável, né? É provável que sim. Observe que as coisas lá no passado não são como hoje. As informações elas não ficavam registradas muito facilmente, como hoje você consegue registrar a informação muito rápido, de forma consistente. Ou seja, você consegue armazenar uma foto, um texto, um áudio muito rapidamente e muito fácil. No passado não era assim. No passado, tenta imaginar, tenta voltar a um local onde não tinha computador, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha lápis. Aí você imagina, mas como é que eles escreviam? Pegava uma pedra, uma tinta de uma árvore, seja um colorido, e ia riscando. Essa era a forma de registrar. Não é como você digita um texto
no Word e vai e salva na pasta, salva na nuvem, salva no seu pendrive, no seu celular. Onde tiver um espaço de memória, você vai lá e manda e salva e consegue deixar isso aí guardado por muito tempo. No passado não era assim, certo? Então essa ideia lá do passado, ela permanece até hoje. Que fique claro isso para vocês, né? Bem, gente, contudo, o estudo do corpo humano progrediu. Isso é óbvio, né? Progrediu e muito, desde os tempos de Aristóteles. Você imagina que lá no Aristóteles, ele tinha uma ideia básica, muito superficial, muito inicial, e hoje a gente tem já algo mais consistente, algo mais comprovado, ou seja, testado. Hoje a gente consegue visualizar mais. Hoje tem aquela ideia, é o ver para crer. Algo mais ou menos assim. Algo que era diferente no passado. No passado tinha-se muito a questão de você tentar compreender algo a partir da observação. Basicamente isso. Uma observação que era indireta, né? Você pegava um reflexo do que estava acontecendo. Então, já sabemos, por exemplo, que o sentido do equilíbrio fornece informações sobre a posição do corpo. Então, observem que essa informação não se tinha no passado. E essa questão dessa informação nos ajuda a manter a postura corporal. Então, tem esse sensor, essa célula sensitiva, que já nos fornece essa informação e fornecia no passado. Só não se tinha que seria dessa forma, né? Assim, podemos acrescentar a relação dada pelo filósofo Aristóteles, né? O Aristóteles, lá no século IV a.C., já foi falado disso, mais um sentido que utilizamos para permanecer no ambiente. Então, essa questão do equilíbrio vai, por exemplo, te dar condições para andar de patins, andar de skate, andar de bicicleta. Imagina só, uma bicicleta sozinha, só com os pneus, ela não consegue ficar em pé. Uma moto, se você colocar a moto, não colocar o pé da moto, a escora para ela ficar em pé, você soltar, ela cai. Se imagina, mas como é que alguém consegue andar em uma bicicleta, consegue andar em uma moto? É fácil você observar alguém andando, porque você já conhece. Agora imagina só se você não conhecesse a moto nem a bicicleta e de repente chegasse uma bicicleta para você. É um veículo que não consegue ficar em pé sozinho. Se você soltar e não tiver algo escorando ele vai cair para o lado. Você conseguiria deduzir que alguém poderia andar em uma bicicleta, em uma moto? Como é que alguém consegue ficar equilibrado em um skate, em movimento? Qualquer pessoa anda de skate? Não, não é qualquer pessoa, né? Em uma bicicleta? Olha, a bicicleta é mais comum, mas se você pegar uma criança aí de 10 anos que nunca andou em uma bicicleta e colocar somente ela em duas rodas, ela não vai conseguir, por exemplo, sair do local, dificilmente. Ela vai ter que pegar uma certa experiência, uma certa movimentação e essa captação de informação, de sentidos, vai se dar exatamente aí para que ela possa compreender o espaço, questão de massa, deslocamento. Então, observe que nós temos uma gama de informações para você poder se equilibrar. Então, são informações mais recentes, informações que datam aí, né, desse início, desse princípio de movimentação. Bem, gente, então a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês aí assistindo uma aula. Então, copiem o material, ou seja, o que está no material, no nosso livro didático, as questões, e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Fiquem com Deus.